Salve, rapaziada, eu sou o Fran, Sou o Lucas. a gente é do canal Bola Velha e hoje a gente veio pra causar polêmica no bagulho. Falar dos clássicos do futebol brasileiro. A gente vai pegar os principais estados com os principais times e a gente vai definir quem é maior. Isso é a Certo? opinião nossa, certo? Só em São Paulo que vai ter um asterisco, que em São Paulo, pra ele é o Santos, pra mim é o São Paulo. Os dois não tá na jogada, a gente vai definir entre Corinthians e Palmeiras, Certo? certo? Salve, rapaziada, então a gente vai fazer um vidinho mais curtinho, papum, vamos falar só por cima, assim, o porquê a gente tá votando em tal clube, certo? Certo? Então vamos começar pelo Sul. Demorou. Grenal, Grêmio Internacional. Quem e por quê? Puta, é difícil o Grenal, mano. Mas eu fico com o Inter, mano. Com o Inter? Fico Por quê? com o Inter. Ah, eu acho que o Inter, mano, tem mais história fora do Brasil, tá ligado? Não que o Grêmio não tenha, mas eu acho que o Inter representa mais o Brasil fora daqui, tá ligado? No Sul, eu acho que o Inter representa mais. Pela história, pelos títulos e... Tá muito tempo sem ganhar, um brasileiro, por exemplo. Sim, é o conjunto da obra. Mas foi lá, ganhou um dos Barcelona, dos melhores de todos os tempos lá, que tinha o Ronaldinho, Sim. um gol do Gabiru. Mas eu vou de Inter. Eu acho que o Inter... Eu vou de Grêmio, porque eu acho que o Grêmio também representa, principalmente depois dessa última conquista da Libertadores, equilibrou bastante o cenário internacional do Sul. Certo? E eu acho o Grêmio mais vitorioso nacionalmente. Eu acho que internacionalmente eles até se equivalem, mas eu acho que dentro do Brasil o Grêmio tem mais expressão. Tem trocentas Copas do Acho Brasil, que fora daqui o Inter sobra. tem uma porrada de título aqui e inclusive tem mais brasileiro que o Inter e pra mim é Grêmio. É, não é à toa que chamou internacional, né, mano? Então, Pra mim é Grêmio. certo? Eu acho que eu fico com o Inter. Ai. Vamos pra Minas. Minas tá ligado. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Quem e por quê? Mano, eu zoo ele, mano, pra caralho, porque eu falo do Galo e tal. Mas eu acho que não tem discussão, tá ligado? Eu acho que eu fico com o Pra mim Cruzeiro. também não. Acho que dá pra até nós Fico falar com o Cruzeiro, junto. tá que ligado? Porque O Cruzeiro tem uma vem bem história mais rica. nacionalmente, vem bem nacionalmente. Internacionalmente, tá um pouquinho sumido. É Cruzeiro. parecido os dois. É parecido. Internacionalmente. Mas eu O acho Galo que veio despontar depois, quando chegou o Ronaldinho, o Jô. Era um time que era, entre aspas, desconhecido fora daqui. sim. O Cruzeiro já não foi conhecido já, porque o Cruzeiro já saiu fora pra jogar. Tem mais história, Tem mais jogou mais história, já jogou Libertadores. Libertadores, enfim. Eu acho que é um clube mais rico de história, assim. Eu ficaria também com o acho. Cruzeiro. Talvez se você for pegar dos últimos anos, o Galo Ficaria com o Cruzeiro também. tenha tido uma ênfase legal, mas eu acho que no conjunto da história eu acho que o Cruzeiro sobra também. É, fora que o Cruzeiro ganhou 2 brasileiros, né? Recentemente também, mano. É consecutivo, que é difícil pra caralho. Então, fico com o Cruzeiro, acho que... Não que eu não gosto do Galo, gosto do Galo pra caralho também. Mas eu fico com o Cruzeiro, mano. Cruzeiro. Certo, rapaziada? Agora, Vamos, Rio de Janeiro. Continua vamos lindo. separar em 2 tópicos ali. O Rio de Janeiro continua lindo. A gente vai separar em 2 por quê, rapaziada? Porque a gente concorda que a gente pode definir 2 clubes. Primeiro por ter 4 grandes. Sim. E depois eu acho que dá pra gente dividir entre história de 2 clubes, são muito parecidas, e das outras um pouco abaixo, não deixa de ser grande, E eu mas vou um pouco criar abaixo. polêmica nesse, hein? Já tô avisando já. Mas dá pra selecionar 2, vamos dizer assim. Certo. Um de um lado e outro do outro. Começa como? Começar dos maiores. Certo. Vamos lá. Eu vou falar primeiro. Maiores em massa, né? Em massa, Flamengo. Então, quero ver que você já Pra começou mim, com historicamente, por questão de história, da torcida, não da massa, da torcida, ser apaixonada dos jogadores que já foram revelados, de títulos também, que, puta, é uma história ricaça. Pra mim, Francisco, o maior time do Rio de Janeiro é o Vasco da Gama. Pra mim. E eu ia falar, tanto que eu falei que ia criar polêmica. Pra mim, o maior time do Rio de Janeiro é o Vasco da Gama. Eu falei que ia criar polêmica. Pra mim também é o Vasco.
Vou explicar por que é o Vasco. A gente não tá falando de torcida. O Massa. Flamengo já foi campeão do mundo. Concordo com vocês, o Flamengo foi campeão do mundo. Beleza, não discordo. Eu tenho a opinião que é o Vasco por quê? Mano, o Vasco sempre teve time bom, tá ligado? Sempre teve aquele time que, mano, chamava atenção, tá ligado? Tinha uns caras. Tanto que nos anos 90 os caras veio como? Pesado. Então, mano, tudo. O time do Vasco sempre São foi um time de camisa, tá ligado? da Libertadores. Por que eu falo que é o Vasco? Aí muito vai falar, o Vasco caiu 2 vezes. O Vasco caiu, mano, por gestão ruim, tá ligado? Por coisas internas que montaram um time ruim. Pronto. Porque o time do Vasco veio numa batida monstra. Desde a final da Copa do Brasil, dos anos 90 até a final da Copa do Brasil, os caras sempre manteve um time equilibrado ali. Sempre brigaram, principalmente em mata-mata, é um time copeiro. Depois que entrou, votou o homem, o time desandou. Mas a história tá lá e pra mim ninguém apaga. O Flamengo tá ali, pra mim. Sim. O Flamengo tá ali com o Vasco. E a situação que você citou de nunca ter sido rebaixado o Flamengo, por exemplo, conta bastante. Conta. Então talvez fosse até um empate, digamos. Sim, os 2 maiores do Rio, vamos dizer assim. Os 2 maiores clubes do Rio. Se for pela história, vai entrar o Botafogo, enfim. Sim. Mas aí a gente tem uma... Vamos considerar um empate técnico, assim. Sim, Flamengo e Vasco. Pra mim é o clássico dos milhões, né? Eu acho que Flamengo e Vasco no Rio acabam sobrando. E aí do outro lado do Rio de Janeiro, a gente tem Botafogo e Fluminense. Sim. Cara, é uma situação parecida, uma opinião parecida com a que eu já dei. Eu fico com o Botafogo porque eu acho que era um time mais constante. O Fluminense teve excelentes times, diversos cariocas. Na era Unimed ganhou o Campeonato Brasileiro com o Muricy, perdeu a final da Libertadores, uma fatalidade para a LDU, talvez se ganhasse para mim já passava o Botafogo, mas como não ganhou, sim. Não pode citar, foi uma linda campanha e tudo mais. Porém, eu acho que o Botafogo hoje vive uma situação muito complicada. O Botafogo tem a maior dívida dos clubes do futebol brasileiro da Série A. Deve muito. Recentemente eu vi que a minha entrada no Engenhão tava R$2,50. E assim, é uma situação complicada e triste que o Botafogo vem passando. Mas eu considero a história do Botafogo um pouquinho mais relevante que a do Fluminense. Sim. Ao longo da história. E pra mim, pra mim seria o terceiro clube do estado. O Fluminense por último. Eu fico com o Fluminense, mano. Eu fico com o Fluminense porque pra mim... O time do Renatão Gaúcho. É um timaço. Deslanchou lá. Thiago Neves correu agora. Mano, teve muito time bom Fluminense. Sim. Tinha um tempo, mano, que pra mim ia jogar no Maracanã contra o Fluminense e era pauta, né? Não tinha ideia. Pra jogar contra o Fluminense lá no Maracanã, vixe, vamos jogar pelo empate. Desculpa, rapaziada. Mas jogar pelo empate, não tinha muito parâmetro com o Fluminense. Na época do Conca, quando o Conca apareceu também, Thiago Neves, o Washington, Coração Valente, era um time monstro. Timaço. E pra mim é um time que expõe, como eu disse, o exemplo do Inter é um time que expõe mais o Brasil pra fora. Comparando com o Botafogo, talvez sim. Eu acho que eu fico com o Fluminense. Talvez pelo brasileiro mais recente também, o Botafogo faz tempo que não ganha nada. Sim. Então eu fico com o Fluminense, não pela história do passado, mas sim por um todo. Um ponto positivo que eu cito a favor do Fluminense são as categorias de base também. Sim, o Xerém é muito demais. famoso. Xerém é famoso pra caramba, que é um centro de joga, informação que revela a todo momento. Todo ano tem moleque da base do Fluminense no time. Esperar o MP, né? Vamos ver. Falar muito dele. Mas eu mesmo assim ainda fico com o Botafogo. Pra mim aí, na minha sequência seria essa. Vasco e Flamengo praticamente empatados. Botafogo e Fluminense, mas sem grandes distâncias. Pra mim fica o inverso ali. Flamengo e Vasco. Fluminense e Botafogo. Fluminense pra mim é acima do Botafogo. Certo? Agora. Ixi, a hora de perder a amizade é agora. Agora a gente vai... A hora de perder a amizade é agora, meu. Calma, vamos deixar um pouquinho na expectativa. Vamos pra Bahia. Vamos pra Bahia. Vamos pra Bahia. Bavi.
Quem e por quê? Eu sou Bahia. Por ganhar o brasileiro, meu pai me enche o saco, mano. Puta. Pra falar desse. Falar do Bobô toda vez. Então, mano, fui procurar, realmente. Fico com o Bahia por ser campeão brasileiro. Por ser o time que eu acho mais difícil jogar e ter mais expressão ali no Nordeste, ali juntamente com Sport, Santa Cruz, Náutico. Eu acho que pra mim é o maior do Nordeste. Bahia, pra mim é o maior do Nordeste. Eu fico com o Bahia. Pra mim também. Em vez de a gente citar a Bahia, a gente citar o pode citar o Nordeste. Nordeste. Pra mim, eu fico com o Bahia também. É um time que tem uma estrutura melhor. Sempre chega, mano, em alguma coisinha. Tem uma estrutura atrapalha melhor. alguém. Sempre deu trabalho pra times grandes. Quando não tinha a estrutura que tem hoje, hoje consegue formar grandes times. Hoje os caras tem Zé Rafael, tem Vinícius, tem Gilberto, Edgar Paulinho. Júnior, Paulinho. Diferente. Tem mais constância, que nem ele falou. É um time mais chato, é um time que incomoda mais. É um time que tem um foco que maior, vamos dizer disputa. assim. Os caras não entram no brasileiro pensando, a gente não vai cair. Eles Eles entram pra entram e a gente disputar fala, mesmo. mano, a gente vamos brigar pra uma Libertadores. Sim, no No Sul-Americana. mínimo a Sul-Americana, mas a gente quer Libertadores. E não vai demorar, assim. Eu acho que o Sport, esse ano tá mal, mas é um time que faz isso Chato. bastante também. Era Já jogou outro- bastante Libertadores. Era outro time que há um tempo atrás, vai jogar na ilha. Puta, mano. Cacete. Vamos empatar, vamos perder pros caras lá. Ganhou a Copa do Brasil Hoje- em cima do Hoje Corinthians. tá sendo comum jogar na ilha, jogar no Barradão. Só É. que jogar contra o Bahia lá já não é comum, tá ligado? Já é um jogo pegado. Talvez pelo momento atual eu fico com o Bahia também, mas o Sport também tá bem ali. Sim. Recentemente ganhou uma... Recentemente não, há quase 10 anos, mas é recente pela constância dos títulos dos clubes do Nordeste. Ganhou uma Copa do Brasil em cima do Corinthians, Sim. que é um fato e tanto. Tá ali com o Bahia. Reverter, tá ali. Tá ali com o Bahia. E talvez pelos últimos anos eu fique com o Bahia também. Eu acho que o Bahia se prepara melhor. Eu acho que hoje o Bahia tem uma estrutura melhor, Não dá pra se manter. contrata melhor. Eu acho que o futebol, o ano do Bahia, o futebol do Bahia é bem mais planejado, assim. Eu acho que eles estão elevando o nível do futebol nordestino. E, mano, respeito ao Nordeste, porque, mano, lá pra mim as torcidas mais fera vem de lá. Pra mim também a torcida Paixão, mais apaixonada A paixão não é do sem Brasil pelo igual. futebol, mano, começa pelo Nordeste, tá ligado? É isso aí, certo, rapaziada? Bahia e Sport. Pra mim é Bahia e Esporte. Vamos Bahia e torcer Sport. pro Ceará ficar pra nós ter o Ceará e Ceará, Fortaleza, né? Fortaleza. Tem diversos times, a torcida... Mano, é muito time, tá ligado? Mas a gente fica, o que eu acho mais relevante do Nordeste é o Bahia. O Fran também acha. Então a gente Aí agora a gente vai pra polêmica, certo, rapaziada? Aí é triste. Sou São Paulino, Lucão é Santista e a gente vem pra São Paulo. Palmeiras ou Corinthians? Corinthians ou Palmeiras? Quem dos dois é maior? Dos dois é maior, porque se for pra For falar falar São do Paulo, não estado, precisa falar a nada. gente vai ter uma opinião até clubista. Até vai ficar se matando aqui. Então vamos falar de Corinthians e Palmeiras. Vamos falar de Corinthians e Palmeiras. Passa- Quem? Passa a bola pra você começa. Isso é foda, né? Rapaziada, sem enrolar, pra mim é o Corinthians. Eu tenho minha opinião. Pra mim é o Corinthians. Eu acho que o Corinthians, porque eu acho que se você fosse pegar até o rebaixamento do Corinthians ali em 2007, era o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tinha mais relevância. Só que depois que virou a década de 2010 até os anos atuais, o Corinthians ganhou muita coisa. mano. O Corinthians... Não, calma aí. Aí você já completa e já termina. Eu fico com o Corinthians porque em 7 anos o Corinthians ganhou tudo. Tipo, os caras ganhou 3 brasileiros. Acabou com a piada. 2011, 2015 e 2017. Os caras ganhou 3 brasileiros. Os caras ganhou Mundial, 2 paulistas. Libertadores. Os caras ganhou Libertadores, Mundial. Esse ano o time do Corinthians ridículo. Os corintianos mesmo não admitem. Os caras chegou na final da Copa do Brasil. Os caras ganhou o Paulista em cima do próprio difícil, Palmeiras. mano. Então, Corinthians assim, foda. eu acho que a gente tem que pesar o fato histórico, mas o que é feito hoje em dia também é história. Sim, lógico. E por esses últimos anos, eu acho que o Corinthians, e por ter trazido o Ronaldo,
tudo isso, eu acho que o Corinthians tá um degrau acima do Palmeiras. Eu vou pra polêmica. Polêmica total. Pra mim o Corinthians sobra com o Palmeiras. Sobra. Nada de braçada pra cima do Palmeiras, porque é o seguinte. O Corinthians ganhou tudo, mano. Nos últimos anos pra cá. A gente vai falar o que do Palmeiras? O Palmeiras caiu 2 vezes pra segunda divisão. O Corinthians caiu uma. Caiu uma só. Da hora. Tem a questão do Mundial, que o Corinthians ganhou. Pesa muito. E depois que o Corinthians Outra também, ganhou... Mundial Palmeiras, 2012, tá ligado? né? Que 2000 é... 2012. Isso aí é polêmica, mas depois a gente pode até falar. Pode até falar, fazer um vídeo. Fala, Mundial de comentando. 2000. Pra mim o Corinthians é campeão mundial, não é bicampeão, aí já entra outra polêmica também. Mas volta pra pra esse mim, assunto. o quê? O Corinthians é melhor do que o Palmeiras, Pra mim também. contando pelos rebaixamentos, que querendo ou não, o rebaixamento pra mim é um demérito na história do clube. Sim. Pra mim, não questionando se o clube é grande ou gigante, pequeno, pra mim é um demérito sim, eu não queria que o Santos caísse. Ainda bem que meu São Paulo não caiu no passado. Porque eu acho que é um demérito pro clube, fica manchado a história. Não deveria acontecer. O Corinthians é um time de massa, querendo ou não, o Corinthians pode estar com o time ruim que for, mano. O Corinthians Torcida sempre vai apoia. pra cima, sempre Torcida sobra. apoia. Alguma caras coisa, cantam. mano, os caras chegam, alguma coisa os caras chegam. É muito difícil passar um ano e o Corinthians não chegar em nenhuma competição, tá ligado? E o Corinthians ganhou tudo com o time. Esse time que ganhou o Paulista e o time que ganhou o Brasileiro era, mano, limitadíssimo. O time que ganhou o Mundial era um timão da porra. É, timaço. Timaço. Libertadores Mundial. Ganhou era do timaço. Chelsea com moral. Jogando bem. Com moral, porque Jogando bem. aqueles caras do Implantando Chelsea, a estratégia. tudo jogador de videogame, é foda. Implantando a estratégia. Os caras Implantou a definiram uma estratégia, estratégia pra foi de jogar o braço. jogo, fez e ganhou. Cássio sobrou. Poucas. Cássio sobrou, colocou o Corinthians no topo. Hoje o Corinthians é conhecido mundialmente porque por causa que ganhou do Chelsea. Tanto que uma vez eu vi que o Tite foi, não sei se foi com o Klopp, acho que foi com o Klopp ou com o Wenger, alguma coisa assim. Os caras falaram, é o cara que ganhou do Chelsea. Aí todo mundo deu atenção. Querendo ou não, isso aí ajuda, mano. Tá ligado? O time vai ficar maior. Eu não vejo o Palmeiras com esse reconhecimento fora do Brasil. Eu também não Porque vejo. o Palmeiras, Também não se ficar com esse projeto, E até- acredito e eu a- que uma hora vai chegar. E entendeu? até nacionalmente em alguns outros estados. Em São Paulo a gente discute bastante o futebol de São Paulo. Sim. Mas em outros estados, eu, por exemplo, já tive a oportunidade de estar em outros estados e a repercussão do Palmeiras é menor. Sim, é menor. a mídia que o Palmeiras tem é menor. Tanto que menor. os caras pesam e tal, o barato de mídia. Sim, mano, concordo também. Às vezes a mídia fala, puxa Favorece. a sardinha de um, puxa a sardinha de outro. O que favorece a notícia. Só que eu acho que o Corinthians é maior que o Palmeiras, sim. É um clássico pesado. Eu paro pra assistir. Também. Eu paro pra assistir, não torço, mas torço pra dar 0x0 toda vez. Mas é aquilo, eu acho o Corinthians maior por esses fatores. Conta muito o título, a história dos dois em vexame se equivale, porque o Palmeiras Tem um brinca, Tolima ali o também. Corinthians também brinca, vem perder pra time desconhecido, perder jogo incrível que ninguém acredita. Mas eu acho que a história do Corinthians é mais rica que a do Palmeiras fora do Brasil e nacionalmente também. Também acho. Minha opinião, concordo 100% com o que o Lucas falou. É isso aí, rapaziada. A polêmica foi lançada. A gente vai postar e sair correndo. Agora, o que vocês quiserem falar? Cabe a vocês a entrar em discussão. Comenta aqui, corneta eu, corneta ele, corneta nós dois. Concorda com nós, comenta, deixa seu like bastante. A gente quer ver o resumo dessa resenha aí. E nesse dia hoje que a gente tá gravando tem um clássico, São Paulo e Corinthians, São né? Paulo e Corinthians. Vamos ver o que vai dar, Vamos ver o jogo que bom. vai dar. Será que o Corinthians se mantém? São Paulo. Será que se mantém? Vamos ver, né? Vamos ver. esperar acabar esse Brasileirão, É certo, um jogo rapaziada? importante. Certo, rapaziada? Tamo junto. Até a próxima. É nóis.